Paz e graça aos seminaristas da Igreja Batista da Família, do curso teológico Batista da Família. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. E hoje nós iremos dar continuidade ao panorama do Novo Testamento. Iremos estudar o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo, obedecendo fielmente Deus Pai. Então, o foco de Marcos é apresentar o Senhor Jesus como o servo fiel, que obedece ao Pai. A narração de Marcos mostra Jesus agindo o tempo todo. Jesus agia de uma forma dinâmica no Evangelho de Marcos. Ele não parava, ia de um lugar para o outro, agindo de uma forma, como eu disse anteriormente, dinâmica. E deixa de lado também os grandes discursos que foram narrados aqui no Evangelho de Mateus. Então Marcos ele foca mais na ação do Senhor Jesus. O título do Evangelho de Marcos é Cata Macron, ou seja, segundo Marcos. A autoria do Evangelho é atribuída a Marcos. Apesar de não ser apóstolo e fazer parte dos 12, Marcos é aceito pela comunidade judaica e com a igreja primitiva como o escritor do livro. Porém, tudo indica que os escritos de Marcos foram baseados nos relatos do apóstolo Pedro, que lhe deu autoridade apostólica. Então, Marcos baseou a escrita do seu evangelho em Pedro. Pedro foi aquela pessoa que instruiu Marcos na escrita desse evangelho. O evangelho, segundo Marcos, foi escrito para os romanos, que por sua vez tinha um perfil prático, né? Quando já falamos anteriormente, esse perfil aqui prático da escrita de Marcos, muito se dá em conta pelo fato dele estar escrevendo aos romanos, que também eram muito práticos, né? Era necessário que houvesse um entendimento por parte dos romanos que aquele carpinteiro que morreu crucificado, na verdade, era o Filho de Deus. Esse era o entendimento que o evangelista Marcos queria passar, que aquele carpinteiro que morreu aquela morte de cruz, não era apenas um homem entre outros mais, e sim o Filho de Deus, que veio, que entregou sua vida para a salvação de muitos. Ainda alguns estudiosos afirmam que Lucas e Mateus, Mateus e Lucas, se basearam em Marcos para escrever os seus respectivos evangelhos. A data mais provável da escrita do Evangelho de Marcos foi no início, né, da década de 50. Amados irmãos, por que Marcos seria o primeiro evangelho a ser escrito? Pelo fato de esse evangelho, o de Marcos, estar mais próximo da oralidade. Os evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte de Cristo. E ali, durante esse período, contava-se histórias a respeito de Cristo, ou seja, a oralidade, assim como era no Antigo Testamento, também ocorreu aqui no Novo Testamento, esse conceito da oralidade. Então, amados irmãos, o escrito de Marcos é o que estava mais próximo
mais próximo, né, da oralidade. Segundo a tradição, o Evangelho de Marcos foi escrito nas regiões da Itália, provavelmente lá em Roma, né? O conteúdo de Marcos. Primeiramente, aqui no capítulo 1, nós temos João Batista dá o testemunho sobre Jesus. Já logo no capítulo 1, João Batista ele dá testemunho de Jesus. Depois vem no capítulo 1 ainda, o batismo de Jesus, ainda no 1, a tentação de Jesus. Já no capítulo 2, o Jesus já está na Galileia, né? A cura de um paralítico em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade da Galileia. A cura do homem da mão ressequida, a blasfêmia dos escribas, tudo isso se deu na Galileia, no ministério de Jesus, ali na Galileia. A família de Jesus, aí ali no capítulo 3, as parábolas de Jesus, capítulo 4, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, já no capítulo 6, Jesus na Judéia. Aí sim, Jesus ele deixou lá a Galileia e veio para a Judéia. E ele fala ali das questão dos tributos, né? É a oferta da viúva pobre, sermão profético. Em Mateus é o capítulo 24 e já em Marcos o sermão profético se dá no capítulo 13. Ainda dentro do sermão profético, o Senhor Jesus fala dos princípios das dores. Os discípulos se preparam para a Páscoa, a ceia do Senhor, a Jesus no Getsêmani, isso aí já próximo da crucificação, né? A crucificação de Jesus, aqui no capítulo 15, a ressurreição de Jesus, descrita no capítulo 16, e a ascensão de Jesus, descrita no capítulo 16. O Evangelho de Marcos é o menor dentre os evangelhos, só possui 16 capítulos. Então, esse evangelho é muito condensado, né? Muito curta as narrações, mais uma vez enfatizando, levando em conta muito as ações práticas do Senhor Jesus. Vamos falar agora um pouco de Marcos e o Antigo Testamento. Marcos e o Antigo Testamento, vamos falar de uma referência que está lá em Isaías, que fala da voz que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse versículo está lá em Marcos 1:3. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 40:3. Veja que esses dois versículos, né, bastante correlatos, bastante parecidos, né? Isaías escreveu aqui 700 anos antes do nascimento de Cristo. Tudo isso para concretizar, para ratificar a profecia que o Senhor Jesus é o Messias, é aquele que viria para salvar o mundo, é aquele que morreria em nosso lugar, aquele que pagaria com a sua própria vida como sacrifício perfeito para salvar muitos. E também, outra situação que interessante aqui do livro de Marcos, é que Jesus, apresentado como servo, né, ele próprio diz que ele veio não para ser servido, e sim para servir, e entregaria a sua vida em favor de muitos. Mais uma vez se cumprindo todos aqueles rituais lá do Antigo Testamento, no qual animais sem defeitos eram sacrificados. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Ele é o Cordeiro sem defeito. E ele, por uma só vez, através do seu sacrifício, ele pagou todo o pecado da humanidade, ele levou sobre si todo o pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, e as nossas transgressões transpassaram a ele. Porém, ele, na sua morte, ele venceu o mundo, ele venceu Satanás e seus demônios, ele venceu a morte, e hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, como nosso sumo sacerdote. Esse foi o panorama do Evangelho de Marcos. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima videoaula.